Graça e paz da parte do nosso Deus e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito bom nós estarmos juntos novamente através deste canal para estarmos aprendendo mais um pouco daquilo que Deus tem a nos ministrar através da sua palavra, para que possamos caminhar de maneira segura, de maneira firme, na direção daquilo que Ele tem proposto para as nossas vidas. Feche teus olhos neste momento, vamos falar com o nosso Deus mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pois Tu és o Deus sobre as nossas vidas. Te agradecemos porque entendemos que nada do que acontece está fora do Teu controle. Nós somos a Tua igreja, Pai. Mesmo que todas as realidades, Pai, que estão à nossa volta queiram, Pai, nos assustar, queiram tirar de nós a esperança, a nossa confiança está depositada em Ti, Senhor. Por isso, nesta hora, Pai, te pedimos como igreja, ministra, Deus, a Tua palavra aos nossos corações. Nos fala aquilo, Deus, que é a Tua vontade. Em Cristo Jesus que nós oramos, hoje e sempre. Amém, Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 4. Veremos do versículo 7 até o versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vos envio com expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Saúdo-vos, Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão, que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Saúdo-vos, Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupo por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Tem um filme no cinema que marcou uma época. O nome desse filme é Gladiador, que mostra a história de um general do exército romano que se torna um lutador de arena. E quando esse personagem está no momento de luta, ali no Coliseu, na sua primeira luta no Coliseu, ele e outros escravos, eles tinham que enfrentar um grupo de soldados bem mais armados, que tinham uma melhor condição de vencer aquela batalha. E algo interessante que aquele general ali naquele momento, ele diz uma frase que mostra a importância de se enfrentar às situações adversas da vida. Ele dizia: coluna única, juntos, coluna única. E
era uma característica do exército romano, quando o exército ia para as batalhas, para as guerras, era uma característica desse exército vencer as batalhas, vencer as adversidades que se apresentavam para eles, porque eles eram um exército, soldados que permaneciam juntos diante das grandes batalhas. E quando nós olhamos essa realidade, nós precisamos entender algo que a palavra de Deus nos ensina. Ninguém enfrenta as adversidades da vida, ninguém enfrenta as circunstâncias da vida sozinhos. Nós somos seres criados por Deus e Deus colocou em nós a necessidade de termos pessoas próximas para nós abençoarmos essas pessoas e essas pessoas nos abençoarem. E o texto que nós lemos nos fala um pouco sobre esta realidade, sobre a importância de nós valorizarmos as pessoas, mas valorizarmos essas pessoas através do amor que Cristo coloca sobre as nossas vidas. E nós podemos perceber que a unidade, a verdadeira unidade, ela acontece quando nós estamos atentos naquilo que a palavra nos ensina sobre o que é comunhão, sobre o que é caminhar juntos em momentos de dificuldade. O versículo 7 ao versículo 9 nos mostra a preocupação que Paulo tinha com a igreja que estava localizada em Colossos. Paulo sabia que aqueles irmãos tinham conhecimento que ele estava preso. E Paulo se preocupava com eles, porque sabia que o coração deles, os corações de cada membro daquela igreja, estava preocupado com aquilo que era a realidade da vida do servo de Deus, do sofrimento que ele estava enfrentando, das dificuldades que vinham sobre a sua vida dentro da prisão. Desta forma, Paulo procura tranquilizar aquela igreja, enviando pessoas que falassem aqueles irmãos, levasse uma carta para aqueles irmãos, demonstrando que, em meio a toda aquela situação adversa, ele estava sendo cuidado por Deus. A primeira característica, o primeiro princípio com relação a uma unidade que nos faz vencer as adversidades é termos o amor no nosso coração que se preocupa com o outro. Paulo estava preocupado com os irmãos e os irmãos estavam preocupados com Paulo. Nós vivemos numa época onde o cristianismo, por muitas vezes, tem sido influenciado pelo individualismo presente na nossa sociedade. Nós vivemos uma época onde as pessoas, por muitas vezes, se preocupam mais com as suas necessidades, onde as pessoas estão mais preocupadas com aquilo que vai acontecer com as suas vidas, com aquilo que está na sua volta, e não se preocupa com as características da vida do seu irmão, as necessidades do seu irmão, daquilo que ocorre na vida daquele que faz parte da mesma família, a família de Cristo. Nós, como igreja, como servos de Deus, precisamos estar atentos a isso. Nós precisamos nos preocupar com aqueles que Deus colocou sobre as nossas vidas. E esse amor
nos faz orar por essas pessoas. Por muitas vezes nós, quando buscamos a Deus, oramos só pelas nossas dificuldades, só para os nossos problemas e não olhamos para a dificuldade, não olhamos para os problemas dos outros. É necessário orar. Paulo sempre diz nas suas cartas que ele não cessa de orar por aqueles irmãos. Aqueles irmãos são alvo da sua preocupação. Há poucos dias, quando eu levantei e aí fui olhar as notícias, recebi a notícia da minha esposa que alguém tinha enviado uma oração orando pela minha vida, pela vida da minha esposa e pela vida da minha enteada. Alguém de madrugada entendeu a importância, se preocupou com a minha vida e com a vida da minha família. Se preocupar, amar a ponto de se preocupar, é também orar de tal forma que pessoas possam ser alcançadas nesse momento de dificuldade, nesse momento de afastamento social, essas pessoas possam ser alvos da nossa oração. Não deixe de orar por alguém, não deixe de clamar a Deus pela sua igreja. A segunda realidade, o segundo princípio aqui dentro da palavra de Deus com relação à unidade é a necessidade de perdão. A igreja, ela caminha forte quando cada pessoa dentro do corpo de Cristo entende que o amor de Cristo nas nossas vidas é o amor que nos dá a condição de nós perdoarmos aquelas pessoas que por muitas vezes nos fazem sofrer. O texto nos fala que Marcos trata com cuidado sobre Paulo, trata com cuidado sobre Marcos, primo de Barnabé. O texto em Atos dos Apóstolos nos mostra que Marcos trouxe uma grande tristeza no período anterior para o apóstolo Paulo. Teve um momento no ministério, quando o ministério estava muito difícil, que Marcos abandonou tanto a Paulo como a Barnabé. Mas, depois que Marcos retornou, Paulo não quis aceitar, porque entendia que naquele momento de luta, naquele momento de situação adversa, Marcos não deveria ter deixado eles de lado. E aí, mesmo que Marcos tenha trazido sofrimento, mesmo que Marcos tenha trazido angústia, mesmo que Marcos tenha feito Paulo passar por momentos difíceis no seu interior, Cristo tratou o coração de Paulo de tal forma que ele teve a condição de perdoar aquele que tinha lhe feito mal. Para nós caminharmos juntos, é necessário termos a convicção que, como servos de Deus, como filhos de Deus, nós precisamos perdoar aqueles que nos fizeram mal. É necessário amar como Cristo amou. É necessário entender que quanto mais nós caminharmos firmados no amor que perdoa, mais seremos capazes de impactar a sociedade hoje, que cada vez mais carrega dentro de si o rancor, o sentimento de vingança. Seremos capazes de demonstrar para as pessoas que
acima de tudo, aquilo que prevalece é o amor. Por isso, nesta hora, eu queria te dizer, a palavra do Senhor está nos mostrando, para nós caminharmos unidos, é necessário nós perdoarmos aqueles que por muitas vezes nos fizeram mal. Se você hoje está com teu coração atribulado, se você hoje tem alguém na sua vida que você não perdoou, a palavra de Deus mais uma vez nos chama como servos de Deus à responsabilidade. A unidade é feita de pessoas, uma comunidade onde nós aprendemos todos os dias a perdoar. E por último lugar, mas não menos importante, Paulo demonstra a partir do versículo 12, versículo 13, a importância da liderança da igreja. Paulo fala sobre Epáfras, um homem que se dedicava, um homem que se colocava diante de Deus, um homem que buscava sempre, através do seu ministério, através da sua vida, que a igreja que estava localizada em Colossos fosse uma igreja forte. Isso nos ensina que nós precisamos valorizar a nossa liderança espiritual. Nós precisamos estar atentos, porque vivemos um tempo onde as pessoas não querem mais considerar os seus líderes. Vivemos um tempo onde as pessoas acham que aquilo que seus líderes espirituais estão falando não deve ser obedecido. Mas a unidade que vence as dificuldades é a unidade onde nós respeitamos a nossa liderança. Todo líder, seja ele pastor, presbítero, diácono, aquele que é presidente de uma determinada sociedade interna, todos nós, somos pessoas e fazemos parte do corpo de Cristo. Todos nós precisamos ser considerados. Por isso, precisamos respeitar a palavra do pastor. Vivemos um tempo onde não são poucas as pessoas que têm considerado que o pastor é simplesmente um empregado da igreja. E nós sabemos que isso não é realidade para aqueles que foram chamados e vocacionados por Deus. Nós temos a convicção que, pela palavra do Senhor, assim como Epáfras, são homens que buscam a face de Deus continuamente através da oração, buscando a melhor direção para estar fundamentando todas as suas decisões naquilo que é a vontade de Deus, naquilo que é o desejo de Deus para a igreja. Por isso, vamos amar a nossa liderança espiritual. Ame o seu presbítero, ame o seu diácono, ame o seu pastor. Ore pelo seu pastor. Continue clamando a Deus para que a sua liderança seja sempre uma liderança temerosa à vontade do Senhor, uma liderança sobre as mãos de Deus, uma liderança que não faça escolhas pelo seu próprio coração, mas uma liderança que busque sempre em oração direcionar a igreja da melhor forma possível. Somos o povo de Deus. Somos aqueles que caminhamos juntos. Somos aqueles que caminhamos fundamentados na cruz, que é Cristo Jesus. O amor de Cristo é o que nos une, mesmo com todas as nossas diferenças.
Que Deus continue a abençoar as nossas vidas. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque entendemos, Pai, a importância da Tua igreja, do corpo de Cristo. Entendemos, Pai, que necessitamos um dos outros. Precisamos, Pai, um dos outros. Por isso, Deus, nos preocupamos, Pai, neste momento de crise, neste momento, Pai, de afastamento social. Não deixamos, Pai, a nossa comunhão, Deus. Ó Senhor, não deixamos a nossa comunhão de lado, mas continuamos caminhando firmes, Pai, percebendo, Deus, a necessidade de estarmos unidos na fé em Cristo Jesus. Continue, Deus, a nos capacitar para estarmos perdoando, Senhor. Continue, Deus, a nos capacitar para estarmos, Senhor, sempre fazendo aquilo que agrada o Teu coração. E ainda, Pai, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua misericórdia, te pedimos, Senhor, cuida do nosso coração, cuida da nossa mente, para que possamos, Deus, considerar a nossa liderança. Cuida, Deus, para que possamos respeitar, para que estejamos, Deus, atentos, Pai. Ensina-nos, Deus, a cada vez mais a amar os nossos líderes. Ensina-nos, Pai, cada vez mais a amar o nosso pastor. É no nome do Teu amado Filho Jesus Cristo que nós oramos, hoje e sempre. Amém, Senhor.